Olá, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um webinar para darmos continuidade ao nosso ciclo de formação continuada em POU. E nós estamos fazendo uma viagem tão gostosa por diversas áreas de conhecimento que cada uma, né, dentro dos seus conhecimentos, dos seus estudos, das suas pesquisas, vem contribuindo para a nossa prática enquanto educador de POU e enquanto pessoa, enquanto sujeito que busca aprender cada dia mais. Hoje eu estou muito emocionada nesse ciclo de formação que vai falar de materiais didáticos para o ensino de POU, reflexão e ação. Hoje, o grupo Brasilidade, né, ele vem passeando por diversas áreas e cada área tem trazido a sua contribuição, as suas reflexões e as suas ações para o nosso trabalho. E hoje eu estou com duas gigantes, duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer no quarto CEPOU, que aconteceu em Pisa, e em Florença. Então, nós hoje vamos falar de materiais didáticos para o ensino de POU. Nós estaremos com a Dani... Nós teremos 3 pessoas hoje. Muito legal. Nós teremos a Daniela Mascarenhas Benedini, que muita gente já conhece, que tem uma experiência muito grande na área do ensino e da aprendizagem em língua estrangeira e segunda língua. Ela atua principalmente na formação de professores e produção de material didático. Ela foi uma das mentoras e criadoras do grupo Ciranda do Português e foi uma das participantes da equipe de organização do quarto CEPOU. Estaremos também com a Edileise Mendes, que dedica-se ao estudo sobre a língua portuguesa materna e estrangeira em seus vários contextos. E ela dedica também seus estudos à área da educação linguística de modo geral, com enfoque para a formação de professores em línguas, avaliação e produção de materiais didáticos, numa abordagem intercultural e crítica para o ensino de língua. E estaremos também com a Marília Pereira, que depois falaremos um pouquinho mais dela. Então, gente, para esse nosso encontro, nós vamos começar com a Edileise Mendes. Gostaria de convidar nossa primeira convidar nossa primeira convidada foi ótimo, Edileise. Eu disse aqui... Tá ótimo. Seja bem-vinda, eu disse que eu estou muito emocionada de mediar essa live, que eu te conheci pessoalmente no quarto CEPOU e eu me apaixonei pelo conhecimento que você tem na área de pesquisa, na área de formação de professores, pela sua simplicidade, sua generosidade. Então, assim, estar nessa live com você é uma emoção e uma gratidão. Para mim também. Então, o Grupo Brasilidade agradece imensamente seu convite e todas as pessoas que estão nos seguindo, né, nessa live, que vão assistir depois, vão ver o quanto de contribuição que você tem para a nossa formação enquanto pessoa, enquanto profissional, e principalmente no que diz respeito a materiais autênticos para o ensino de língua portuguesa. Então, a Edileise Mendes, ela é mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal da Bahia, doutora em linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutora em Educação e Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, Portugal, e na Universidade Estadual das Humanidades de Moscou, em Moscou, Rússia. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Bahia, onde atua na graduação e no programa de pós-graduação em Língua e Cultura. Então, como eu disse no início, ela dedica-se aos estudos sobre a língua portuguesa materna e estrangeira, em seus variados contextos. Edileise, eu tive que fazer um resumo do seu currículo, que ele é muito amplo, muito rico, e aí, para a gente poder... E aí, se eu tiver deixado de falar alguma formação que seja... alguma experiência sua profissional que seja relevante,
Você, por favor, sinta-se à vontade. Então, meu amor, Maria Rosa, Diga. muito obrigada pela apresentação, muito obrigada por estar aqui com vocês. Olha, eu tenho acompanhado o trabalho do Brasilidade, o seu trabalho nas redes, a Uiara, e para mim estar aqui é um prazer muito grande. Antes eu brinquei com vocês dizendo que os detalhes do currículo não são só detalhes, porque, na verdade, quando a gente vai olhando para trás ao longo da nossa vida, importam menos os papéis e os títulos e vão importando mais as pessoas com as quais a gente constrói alguma coisa ao longo do caminho, né? Cada vez eu tenho mais certeza disso, que são as pessoas com quem eu me encontro na vida que vão me dando meu maior, vamos dizer, meu conhecimento, minhas alegrias, minha gratificação pela gente fazer o que faz, e na maior parte do tempo com muito amor, né? Então, eu agradeço a você, querida, por estar aqui com você, que é uma pessoa luminosa, ao Iara, e também estar com Daniela Mascarenhas e Marília Pereira. Não posso nem dizer o tamanho da minha emoção, né? As minhas duas orientandas, pessoas com as quais eu compartilho a academia e a vida, porque são pessoas lindas como pessoas, não só são acadêmicas maravilhosas, intelectuais maravilhosas, professoras maravilhosas, mas são pessoas incríveis, né? Então, eu estou só festa, né? Tudo que vier... Olha, eu não disse no início, gente, que quando eu conheci a Edileuze, eu fiquei encantada por essa pessoa maravilhosa, e essa, quase meu celular cai, e essa profissional, né, de uma competência, de um conhecimento, e uma beleza, principalmente, como eu disse, na simplicidade e na generosidade. Edileuze, nós temos muito a aprender com você, não somente do ponto de vista profissional, como pesquisadora, estudiosa, educadora, mas do ponto de vista humano e pessoal. Então, olha, nós vamos combinar assim, então, gente, nessa live, né? A Edileuze vai falar um pouco, nós gostaríamos de ouvi-la, sim, a tarde toda, se fosse possível, mas uma live, como a gente falou, tem duração de 1 hora. Então, nós gostaríamos de ouvir a Edileuze nesse primeiro momento, depois eu vou chamar a Daniela e depois a Marília. Então, Edileuze, com você agora, eu passo a bola, eu passo a peteca, que aqui em Minas a gente ama jogar peteca, e muita gente que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, sedentos, né, por ouvi-la, por beber nessa fonte maravilhosa, que é uma fonte muito rica, e rica em tudo que eu já falei. Então, é com você agora, minha querida Edileuze. Então, meus amores, minhas amoras, quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Já vi um monte de gente comentando, é um prazer muito grande. E a gente sabe que essa comunidade de PLH, de PLE, de um modo geral, tem muita gente bacana e muita gente que, como a gente diz no Brasil, que rala muito, né, e ralou muito e rala, continua, para fazer dessa área o que ela é hoje, né, para ter a visibilidade que ela tem, sobretudo nos últimos 10 anos. Bem, a gente não tem muito tempo para falar muitas coisas, então eu queria mais trazer provocações para que talvez a gente tenha tempo depois de debater ou ampliar isso em outros espaços, né? A primeira coisa que eu queria problematizar é que, se a gente pensa na área de PLE de modo mais amplo, de português como língua estrangeira, segunda língua, enfim, a gente pensa num grande guarda-chuva que tem muitos contextos, né, de atuação, e o português língua de herança é um contexto que, pelo menos para a realidade, a partir do Brasil, a partir das comunidades brasileiras, tem um desenvolvimento nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, mais fortemente, a partir do trabalho das associações de pais, a partir das associações que depois se criaram para ensinar, né, formar professores, enfim, tudo que você já conhece desse histórico. E foi a partir de políticas que brotaram do chão, não de cima para baixo, mas da comunidade, que muitas ações foram desenvolvidas, e é importante ressaltar isso. Então, é um contexto extremamente interessante, extremamente rico, mas que foi construído, eu quero delinear,
pelas pessoas com o pé no chão, né? Então, a gente também não pode perder de vista justamente essa complexidade. A segunda questão é que, quando a gente pensa em educação linguística, de um modo mais amplo, e aqui eu vou falar especificamente educação linguística, educação em língua de herança, eu não estou falando do processo puro e simples de ensinar e aprender língua de herança. Quando eu falo educação em língua de herança, inclusive eu estou escrevendo alguma coisa sobre isso, para falar dessa dimensão maior da educação em língua de herança, que envolve não apenas os espaços do encontro de ensinar e aprender língua de herança, mas envolve muitos outros elementos constitutivos, a própria formação de professores, o desenvolvimento de currículos, o desenho de materiais instrucionais, os processos de avaliação, né? E, claro, as próprias políticas linguísticas que são desenvolvidas no entorno da área e para a área de PLH. Então, nessa perspectiva, quando a gente pensa numa educação linguística mais ampla e numa educação em língua de herança de modo mais específico, a gente está imaginando processos mais sensíveis culturalmente, a gente está imaginando processos que se constituem ou deveriam se constituir a partir de práticas da construção da interculturalidade, né, e de construção de práticas que promovam a paz, a equidade, a justiça social. Então, vejam o papel do PLH, né, não apenas como a transmissão, entre aspas, de uma língua de herança, mas um contexto em que a gente também está formando pessoas, cidadãos, pessoas para que esse mundo seja um mundo melhor. Isso é muito mais sério do que apenas ensinar e aprender a língua. Então, nessa perspectiva, eu quero problematizar o fato de que quando a gente ensina português, hoje, no século XXI, e no contexto de português como língua de herança, a gente não pode deixar de pensar que essa língua, ela não é a língua do Brasil, ela não é a língua de Portugal, ela não é a língua de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, ela não é uma língua só de 9 países, ela é uma língua de uma grande diáspora, ela é uma língua cada vez mais faladas por falantes não nativos, isso é muito importante, e, claro, os dados mostram aí, recentemente foram lançados 2 livros, né, sobre isso, sobre o papel do português no século XXI, de como o português tem crescido no século XXI, e tem sido uma das línguas de projeção no século XXI, a gente tem que pensar qual o papel do PLH, da língua de herança, quando a gente pensa no português, essa língua global, essa língua internacional. Que ideias nós poderíamos trazer para a área de PLH relacionando com isso? Marília está aí, Marília está fazendo um doutorado sobre isso, já fez um mestrado sobre isso. A tese de Marília é uma tese inovadora nessa área, justamente porque toca nessa questão. Vejam, né? Eu não estou querendo dizer com isso que nós marcarmos o nosso espaço da língua de herança é algo negativo, pelo contrário, né? Pelo contrário, por quê? Porque quando a gente pensa em língua de herança, a gente está trazendo uma questão central, que é a relação entre língua e identidade. Né? E essa língua e identidade, essa relação não está dispersa no espaço sideral. Né? Nós temos um lugar onde a gente pisa, nós temos um chão, uma história, uma memória, né? E isso está sempre com a gente. Então, a ideia de pluricentricidade que eu quero trazer é fundamental para a gente conhecer os variados aspectos que condicionam o desenvolvimento das línguas de herança, de um modo geral, sobretudo as de maior projeção no mundo contemporâneo. Será que a gente quer que a nossa língua de herança ou a nossa variedade seja motivo de opressão de outras variedades do português? Duvido. As minhas colegas do PLH, a maior parte que eu conheço, não quer que a nossa língua de herança seja uma opressão para outras comunidades falantes de português. Então, nesse sentido, eu trago uma problematização para a gente pensar. Trago uma ideia, por exemplo, de Gilvan de Oliveira, né,
num dos textos que ele fala sobre a língua portuguesa, ele fala que a gente precisa sair de uma ideia de língua nacional apenas e passar a pensar no português como uma língua internacional, como uma língua global. Pensar nessa transição que o século XXI nos desafia a pensar. E como a gente poderia fazer isso, trazer isso como ganho, né? Então, tenho falado também sobre a ideia de uma língua cultura de herança. Porque quando a gente fala em língua cultura de herança, a gente está falando não de uma língua de herança genérica, a gente está falando de cada um dos espaços onde a gente ensina e aprende língua de herança, certo? Quando eu falo língua cultura de herança, a gente pode falar que essa língua cultura de herança ela tem diferentes manifestações a depender do espaço. Até o modo como as comunidades brasileiras se constituem em partes diferentes do mundo vão afetar o modo como a gente ensina a língua de herança, e vocês sabem disso. Então, eu defendo, por exemplo, que uma língua cultura de herança seria um modo de ser e de viver em uma língua, em um processo contínuo de desenvolvimento, a qual é em parte familiar ao sujeito que a aprende e em parte estranha, né? E que constrói com outras línguas de nascimento um espaço de inserção do sujeito no mundo através da linguagem. Então, vejam, a aproximação e o desenvolvimento da língua cultura de herança são marcados pelas relações de afeto, né? E pelas projeções que o aprendiz faz sobre a cultura, a língua e as memórias das pessoas do seu convívio, família, amigos, das associações comunitárias, etc. Mas isso não significa que a gente pense numa língua cultura de herança como algo fechado. Então, é a língua que contribui, para conformar a identidade linguística do sujeito, juntamente com outras línguas que o revelam ao mundo, né? Todos os nossos aprendizes de herança, eles estão imersos em contextos multilingües. Então, essa língua cultura de herança ancora-se não na ideia de uma referência nacional apenas, ou um espaço particular apenas, nem em uma variedade de uso apenas, mas sim nos modos como os participantes das interações nessa língua cultura de herança interpretam o mundo à sua volta, partilhando muitos meios de negociação cultural. Então, em suma, a língua cultura de herança é um modo de interpretar e dizer o mundo entre tantas maneiras diferentes de se viver em português. Quando eu falo isso, gente, eu me lembro tanto, quando eu falo isso, de Leonardo Boff, naquele livro dele, belíssimo, A Águia e a Galinha, e Leonardo Boff diz assim, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então, para conhecer, é necessário compreender o lugar social de quem fala. Então, gente, falar em língua cultura de herança e falar do português como uma língua de muitos não são ideias incongruentes, não são ideias contrastantes. Pelo contrário, se a gente constrói uma visão de língua de herança aberta, fluida, que tem no seu âmago, tá, a capacidade de abraçar outras pessoas. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente olha para um projeto Brasilidade, o fato de ter o nome Brasilidade significa dizer que é o ponto de partida a partir do qual a gente constrói a nossa experiência, as nossas experiências. Mas não significa dizer que essa brasilidade está fechada para acolher outros modos de se viver em português. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque cada vez mais os espaços da língua portuguesa vão se abrindo e vão incorporando outras heranças, né? Outros falantes de herança que precisam ser acolhidos em nossas sociedades, né? E nesse sentido, como é que a gente pode imprimir nos materiais didáticos? A gente pode dar aos materiais didáticos vamos dizer assim, um viés mais aberto, mais flexível. Primeiro, a gente pensar nos materiais como um conjunto, né, de recursos físicos, digitais, organizados sempre como fonte, ou seja, sempre como mediadores nas práticas situadas de ensinar e aprender, PLH, né? E sempre organizados com base em princípios teórico-metodológicos comuns.
Então, o livro didático é apenas uma parte dos materiais didáticos. A gente pode construir sequências didáticas, unidades didáticas, a gente pode construir jogos, a gente pode construir uma série de recursos para se trabalhar na área de PLH. Mas o que a gente tem que ter em mente é que esses materiais não podem ser camisa de força, em primeiro lugar. Eles precisam ser abertos, flexíveis e eles devem, né, nos permitir incorporar diferentes experiências, porque eles, na verdade, eles são pré-prontos. O que eu quero dizer com isso? É que os materiais, eles são artefatos relativamente frios. Eles só acontecem quando a gente faz o quê? Eles se movimentarem. Quando a gente movimenta esse material com as pessoas com as quais a gente interage. É aí que esse material vai acontecer, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar na construção de materiais abertos. Então, o material fonte funciona como suporte, e na perspectiva dos ensinos interculturais, os materiais assumem a posição de desencadeadores de ações, são pontos de partida, né? Então, não é o material que domina as experiências de ensinar e aprender, mas sim as experiências de ensinar e aprender voltam para a gente revisar e olhar os nossos materiais, tá bom? É uma primeira perspectiva dos materiais. E, como um exemplo, porque a gente não tem muito tempo, e eu espero que a gente possa debater mais essas ideias com todo o pessoal que está aqui assistindo e também com a mesa, com essa live maravilhosa, eu queria citar o exemplo do portal do professor de português e língua estrangeira. Vocês sabem que lá no portal, né, que é uma iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é o órgão responsável pela promoção, projeção e difusão do português no mundo, eu fui uma das iniciadoras desse portal, junto ao ILP, e o portal tem uma área destinada a públicos específicos. Então, tem a área para ensino de português como língua de herança, português para crianças, / português para crianças, né? Depois eu posso explicar por que essa denominação, mas, enfim, nós temos atualmente 75 unidades didáticas lá disponíveis em 3 estágios de aprendizagem, 1, 2 e 3. E o que eu queria falar sobre essas unidades? Ao contrário das unidades didáticas que foram produzidas por Angola, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, né? E agora, proximamente, nós vamos ter unidades da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, novidades chegando, né? Essas unidades de PLH, elas não foram produzidas por um país, especificamente, ou um grupo de professores de um país. Elas foram produzidas a muitas mãos. Foi uma das experiências mais bonitas e mais ricas que eu poderia relatar para vocês e imaginar. Vocês verem um professor ou uma professora de Portugal trabalhando com a professora de Cabo Verde, trabalhando com a professora de Timor-Leste, uma brasileira trabalhando com a portuguesa, né? Uma cabo-verdiana trabalhando com uma moçambicana e com uma brasileira para construir unidades didáticas de PLH. Muitas discussões, sim. Muitos, às vezes, confronto de ideias, sim. Mas, no final das contas, a gente compreendeu o seguinte: o quanto é bonito a gente pensar nessa nossa língua de uma maneira mais ampla. Então, se vocês olharem as unidades, muitas unidades, vocês vão ver, umas parecem ser mais da variedade brasileira, outras parecem ser mais ter o toque de Portugal, outra de Cabo Verde, outras a gente não percebe exatamente, outras a gente pega e a gente vê, de repente, uma canção de Cabo Verde, uma canção brasileira, uma canção portuguesa. A experimentação e o trabalho de formação de professores e o impacto retroativo que essas unidades de PLH têm no portal hoje é incrível. A gente recebe e-mails de todas as partes do mundo dizendo assim: puxa vida, como foi importante pegar essas unidades e trabalhar e complementar e atualizar. Vocês sabem que essas unidades podem ser usadas, modificadas, porque elas têm uma licença especial para isso. Elas podem ser atualizadas, né? A gente só precisa dar o crédito ao portal para que outros professores e professoras no mundo tenham acesso também ao portal e possam utilizá-lo, certo? Então, é só para dizer, e depois eu posso falar mais sobre isso, se vocês quiserem, a riqueza que foi
esse trabalho da construção de materiais didáticos a partir de diferentes referências do português. O que a gente precisa na área de PLH é sentir o Brasil, falar do Brasil, viver o Brasil, mas viver a nossa língua, cultura de herança, de braços abertos para acolher qualquer outro e outra, né? Falante de herança, falante de português, ou não falante, ou pessoas próximas que queiram se aproximar e viver essa língua juntamente com a gente. E só para fechar minha partezinha, eu só queria dizer uma coisa. Estamos muito tristes, mas a gente vai vencer, né? A gente vai vencer. Quase 400 mil mortos de Covid no nosso Brasil, né? O ano passado, eu morri, muitos de nós morrimos, mas esse ano a gente não morre. Esse ano a gente vai continuar resistindo e a gente vai sair dessa e vamos sair inteiros e inteiras e a gente vai sair pessoas, não digo melhores, porque muita gente não consegue melhorar nem com isso, mas vamos sair mais fortalecidos e fortalecidas para as lutas, porque eles fazem o possível, mas a gente não cai. Gente, eu falei no início, Edileise, você não existe. Oh, meu Deus. Você que é linda, meu flor. Travou um pouquinho aí? Realmente luta. Tá mudo, Yara. Boa tarde. Não estava no programa a minha presença, mas eu acho que foi a emoção. Deixa eu ver se a Rosinha volta com a gente. Eu tô aqui. Que bom. Foi a emoção. Olha, emoção. Que bom. Gente, olha aqui, tem muitas alunas da... Ô, Yara, pode manter, por favor, pode se manter aqui conosco. Tem muitas alunas suas, muitas pesquisadoras, muita gente presente nessa nossa breve conversa, mas uma conversa breve de uma profundidade, né, de experiência, de falando rápido demais. E de dicas, não falou, e de dicas, principalmente como quando você disse, o Grupo Brasilidade. Então, ele dá a ideia do Brasil, mas a gente precisa o tempo todo, e isso aí é fantástico que você tocou, Edileise, porque é uma das coisas que eu e o Yara estamos, assim, nos controlando o tempo todo de buscar essa interação com outras culturas, com outras línguas, e essa, digamos, adaptação do material, né, didático para o povo é um desafio constante para nós, muito, que nos leva a refletir, né, sobre o que é ensinar no contexto de povo, né? Então, é fantástico as reflexões que você trouxe. Gente, quem tiver dúvidas, por favor, escrevam. No final, nós vamos deixar um tempo para responder todas as dúvidas, não, questões também que queiram debater, né, não só dúvidas, questão que queiram debater um pouco mais. O tempo de uma live, vocês sabem que é um tempo curto, um tempo que dá uma pincelada em alguns assuntos que nós achamos que são fundamentais para esse momento nosso de formação, que, com certeza, terá continuidade. Então, gostaria de pedir assim... Ô, Rosinha, amor, eu só queria lembrar que eu esqueci de falar, essa ideia que eu falei no final, é um trecho de uma música de Belchior, todo mundo conhece, e que foi bastante revivida por Emicida, sobretudo no documentário Amarelo. Quem não assistiu o documentário de Emicida Amarelo precisa assistir, porque é algo necessário. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Isso mesmo. Não vamos morrer, não. Não vamos... É emoção. Temos sangrado demais, temos sofrido demais, mas esse ano não morreremos. Sairemos fortalecidas para a luta, principalmente por justiça social. Com certeza. Por mais paz,
Bom, gente, Edileise, a vontade é de continuar aqui, te escutando, vontade de sentar assim, falar, Edileise, continua. Porém, a nossa live de hoje está muito recheada. A live e hoje está bombando. Não é? E olha, tem um monte de gente dizendo assim, Edleiseando. Ai, que lindo! Ai, gente, vocês são lindas demais. Beijo para todo mundo. Gente, gostaríamos de agradecer. A Edileise não vai embora, ela só vai dar a vez para a Daniela, mas ela voltará no final para responder para um debate rapidinho com vocês, que é o gostoso da live também, né? Não só ouvir, mas também conversar com a outra pessoa. Então, nós vamos agora convidar a Daniela Mascarenhas Benedini. Como eu disse, a Daniela já é muito conhecida também na Rede Pou. Quem participou do quarto CEPOU lembra da Daniela, aquela energia, aquele vai e vem, aquela baiana também arretada. A Daniela possui mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, doutorado em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutora em Letras na Universidade de Bolonha, onde desenvolveu pesquisa sobre a produção de materiais didáticos para o ensino de português como língua de herança. Atualmente é professora associada da Universidade do Estado da Bahia e coordenadora de pesquisa vinculada ao CNPq. Então, como eu falei no início, ela tem uma experiência também muito grande na área de ensino e aprendizagem de língua estrangeira e segunda língua, e atua principalmente na formação de professores e produção de material didático. Daniela, o Grupo Brasilidade e todas as pessoas aqui se sentem muito felizes, muito honradas, e para mim, assim, é uma emoção muito grande estar mediando essa live, é um presente estar mediando essa live. E eu imagino tanto que a Yara está lá nos bastidores, assim, eu também queria estar, mas a gente combina, né, cada live é uma, então essa sou eu, e eu fui presenteada. Queremos agradecê-la imensamente pela sua disponibilidade de estar conosco nesse bate-papo tão rápido falando sobre a produção de materiais didáticos para o ensino de português como língua de herança. Então, Daniela, eu passo a peteca também para você, que vai também falar uns 15 minutos, e depois a gente vai chamar a Marília e vamos também partir para as questões que vocês, que estão nos assistindo, sentirem necessidade de colocar no chat. A gente vai tentar responder algumas, as que não forem possível, nós vamos tentar levar para o workshop depois. Então, com você, Daniela, querida. Olá, gente. É um prazer estar aqui, é um prazer estar no Brasilidade, né, e estar junto com a Rede Pou, né, nesse trabalho aí de contexto de português como língua de herança. E é um super prazer estar com a Edileise Mendes e com a Marília Pereira, né? A Edileise foi a nossa orientadora e é nossa amiga querida, né? Como já foi dito, que fala de estudos, de conhecimento, de produção de conhecimento, de pesquisa, e fala de gente, né? A gente fala de gente, gosta de gente, e sabe que gente é importante para a vida da gente. Eu me emociono também, porque tem tanta história, né? Tanta coisa que a gente fez junto, que a gente quer fazer junto. E vi que a Lu está aí, a nossa colega também lá da Bahia, que agora está nos Estados Unidos, e que trabalha também. Assim, que bom encontrar a Lu aqui também. Beijo, um beijo para todo mundo, mas para a Lu especial dessa vez. Olha só, vou tentar retomar um pouco o que a Edileise disse, na questão referente à dimensão do português, né? De fato, isso daí tem um reflexo muito grande quando a gente pensa no ensino do português como língua de herança. Eu consegui identificar isso no contexto italófono, né, que é a minha pesquisa de português como língua de herança foi feita na Itália, né, e ali as famílias consideravam, não, importante o bilinguismo, o multilinguismo, atribuíam benefícios, né, à aprendizagem de outras línguas,
não só em desenvolvimento cognitivo, mas também como oportunidade de profissional futura, né? Mas a língua portuguesa não era concebida, né, essas oportunidades, porque a língua portuguesa ela estava situada muito no contexto familiar. Ela era valorizada exclusivamente nesse contexto. Né? Então, ela não era considerada uma mais-valia. Então, assim, o que acontece? A gente perde o potencial, né? Essa língua perde o potencial, né? Tanto no sentido mercadológico, né? Mesmo de mercado, de campo profissional, de atuação profissional, né? Como também a gente perde essa dimensão dessa língua que está em tantos lugares do mundo, né? A gente perde esse contato, né? Com todos os outros pontos que estão, né? Seja no continente africano, no continente europeu, no continente latino-americano. Então, é importante que a gente traga isso para os materiais didáticos, porque assim a gente dá acesso, a gente abre uma porta para os estudantes e também para as famílias, porque as famílias precisam também pensar um pouco nessa língua, assim, com um espectro mais ampliado, né? Eu aqui, hoje, gostaria de pontuar algumas coisas em relação ao material didático, né? Começando pelas perguntas. Que perguntas nós precisamos fazer quando vamos elaborar um material didático? Isso seja língua estrangeira, ou língua materna, ou português como língua de herança, né? É fundamental que a gente se pergunte qual é a língua que nós queremos ensinar, né? Então, que língua portuguesa é essa? Né? E como é que a gente entende essa língua em termos de ensino-aprendizagem? Isso é importantíssimo. É uma língua apenas um sistema, né, de língua, ou é uma língua em uso? Essa língua é falada de um único modo, ou ela tem várias formas? Né? Ela é falada apenas em um país, ou é falada em tantos países? Então, essa é a questão, assim, primordial, uma das questões primordiais. Depois, para quem nós vamos ensinar? Né? Então, quem é esse sujeito? Esse sujeito, ele tem uma idade, ele tem desejos e interesses diversos e transitórios, porque o nosso aluno, ele chega querendo falar português porque ele quer se comunicar com a mãe, ou porque a mãe quer se comunicar com ele em português. Né? Depois esse desejo pode passar, né? Então pode vir uma outra coisa, ou pode vir uma aversão momentânea em relação à língua de herança. Nós já vivemos isso e temos depoimentos nos projetos da Rede Pou que mostram isso daí. Né? Então, entender que esses desejos e interesses, eles são transitórios, né? E que essas motivações, né, elas podem ser individuais ou podem ser sociais também. Né? Então, tem uma motivação social vinculada a uma questão religiosa, né? Tem uma questão vinculada a uma comunidade, né, de imigrantes em um determinado local que quer revitalizar o uso do português, né, para poder trabalhar mais em comunidade, fazer mais em prol dessa comunidade, mas que eles também são transitórios e diversos. Né? E tem um aluno que tem diferentes níveis de competência linguístico-comunicativa. Então, esse sujeito, ele é complexo e ele é acompanhado de todos esses elementos e tantos outros que a gente pode descobrir no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Então, pensar que o sujeito está o tempo todo mudando, não é? E que, por isso, como a Edilese bem frisou antes, o nosso material ele precisa ser aberto, ele precisa ser flexível e ser um ponto de partida. Ele não pode ser uma camisa de força, né? E ele não deve ser seguido à risca da primeira página à última, porque ele acontece, né? Bem dito por Edilese, ele acontece no momento em que ele está em contato com os sujeitos de aprendizagem, né? E os sujeitos também, o sujeito que ensina também, que é o professor. Então,
esse material tá sendo o tempo todo feito e refeito. A cada aula, a cada encontro, né, ele pode ser alterado. Na experiência que eu tive na pesquisa do pós-doc, em que eu trabalhei com um grupo de adolescentes na cidade de Cremona, o material ele foi construído durante o curso. Eu tive essa felicidade de poder fazer isso. Claro que ali era um contexto em que eu tinha total autonomia, né, para poder trabalhar, e então essa liberdade, né, permite que a gente faça isso. Nem sempre é possível, porque depende do contexto onde você trabalha, né? Mas é importante que, ainda que você tenha esse material pré-pronto, né, que você possa ter a dimensão desse material, né, no sentido de que ele não pode te amarrar, né, te prender. Então, essa é uma questão importante. Uma outra coisa que eu tive a oportunidade de fazer, que eu gostaria de destacar, é uma avaliação diagnóstica do grupo, né? Então, como eu posso conhecer esses desejos, esses interesses, esses diferentes níveis de competência linguístico-comunicativa, as motivações do aluno? Fazendo diagnóstico, né? O diagnóstico ele pode levar o tempo, né, que você estabelecer, não? Mas também ele pode ser mais flexível. No meu caso, eu tive mais tempo, mas que seja, no mínimo, eu acredito, em 3 encontros, em que você pode conhecer um pouco o seu grupo, né? Seja numa aula individual, privada, seja num grupo, né? Então, nesse grupo, por exemplo, eu descobri que os meus adolescentes de 15 a 17 anos, que frequentavam a escola superior aqui na Itália, que é o ensino médio do Brasil, né, eles eram competentes na compreensão escrita do português. Embora, quando eu tenha feito um diagnóstico através de um questionário, né, por e-mail, eles tenham dito, eu não sei ler. Só que eles queriam dizer que não sabiam ler, eles não sabiam ler em voz alta, porque eles não sabiam pronunciar certas palavras, que eles não conheciam os sons em português. E pronunciavam um som com referência do italiano. Então, olha como é preciso a gente fazer de novo, tá olhando para isso com cuidado. Porque quando eles responderam aquilo, eles não conseguem ler, ok. Aí eu lancei um texto, né, no primeiro encontro, e eles leram e me explicaram o texto, né? Me responderam o texto, em português e inglês, ou português e italiano. E eu disse, mas como é que eles não sabem ler? O ler para eles era pronunciar corretamente as palavras, né? Então, eram alunos que tinham uma compreensão de leitura, né, no nível intermediário para avançado, e tinham de níveis diferentes na produção escrita e produção oral, né? Então, eu ali já tinha um elemento muito importante. Eu poderia começar as unidades a partir de textos escritos com mais complexidade, desculpa. Então, isso daí, eu ganhei ponto nisso, porque as minhas unidades eram elaboradas a partir, né, dessa competência forte que o grupo tinha. Então, ali, eu trabalhava também com a autoestima dele em relação ao português, né? Então, eu sou capaz de ler, eu sou capaz de compreender o que está escrito. Então, para marcar a importância da gente fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico não precisa ser feito só no início, né? Ele pode ser feito também mais adiante, claro, né? Mas ele traz dados, isso é importante. Então, trazer os dados e trabalhar com esses dados, né? Uma outra pergunta que a gente se faz, que a gente deve se fazer, em qual contexto de contato-conflito entre línguas e em qual contexto educacional eu estou ensinando português como língua de herança, né? Então, aí a gente tem a questão, é uma instituição, é um ensino médio, é um contexto universitário, né? Nesse contexto que eu estou, existe muito conflito, né, entre as línguas. Então, isso daí também faz a diferença, né? Porque, por exemplo, o contato do português com o italiano, né, ele é muito interessante. E aí ajuda. Com outras línguas, pode ser mais difícil ou mais fácil. Então, isso também faz a diferença. E, além disso, como é que
essas línguas se encontram nesse lugar onde eu vou ensinar. É um contato positivo, né, recíproco, né? Existe uma generosidade entre esses falantes, entre essas comunidades, digamos, né, entre a língua majoritária e a língua minoritária, como as línguas minoritárias são vistas nesse lugar. Então, isso tudo vai refletir no modo como eu vou construir esse material e como eu vou fazer interlocução com o meu aluno. Porque isso pode trazer sentimento de... Falar português pode, ou expressar-se em português, podem trazer um sentimento de vergonha, né? De medo, e isso a gente precisa também precisa estar atento, porque a gente pode ajudar o nosso aluno e as famílias daquele aluno, né, a família daquele aluno, a lidarem melhor com o aprender, falar, né, escrever, usar o português. E a quarta pergunta, né, que também é fundamental, diz respeito aos recursos didáticos disponíveis que eu tenho para trabalhar com o ensino da língua, né? Agora, a gente tem muito mais opções, né, porque o uso das novas tecnologias estão aí para mostrar isso para a gente está aprendendo muita coisa, e tirar proveito disso, né? Tirar um proveito e fazer algo mais interativo, né? Mais internacional, né? Expandir mais o nosso português e trocar experiências, seja entre os alunos, seja entre professores, seja entre as famílias, né? Agora me veio uma ideia muito legal que a gente podia fazer, trocar informações com esses alunos, né, de leis, em contextos diferentes, né? Porque agora, com a internet, a gente pode falar com qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Então, seria uma experiência também muito interessante. Muito obrigada, e nos encontramos no workshop, não é isso? Beijo! É isso, Daniela. Olha, gente, quem está nos acompanhando nessa live está vendo a riqueza de reflexões, de conteúdos, de quem está falando do lugar de pesquisador, de professor, de educador de POU e que trabalha também na formação de professores. Fantástico, Daniela, muito obrigada. Gente, tem uma pergunta que a gente vai analisar, você, Daniela e Marília, que a Marília virá para o nosso bate-papo, também, né, a Marília precisa estar presente, e eu gostaria de ressaltar o seguinte, a Eliana Miuri, ela colocou sugestão de alguns recursos, né, materiais, então ela colocou aí, por exemplo, ela coloca, né, sobre a proposta curricular para o ensino de português, língua de herança, que foi, né, proposta e organizada por um grupo de estudiosos, de pesquisadores, pelo Ministério das Relações Exteriores. Ela fala da revista eletrônica de POU, e o Núcleo de Estudos em Língua, Cultura e Ensino da Universidade da Bahia está aqui presente conosco, e ela fala do portal do professor de português, língua de herança, que Edileis também disse. Então, está aí no chat para vocês olharem. Tem uma pergunta que a gente não vai responder agora, eu vou só colocar, que foi da Jamile Cerqueira. Ela está dizendo se tem exemplos de materiais didáticos para ensinar e alfabetizar os brasileirinhos na Alemanha. É uma pergunta que fica aí para a Daniela, para a Edileise e para a Marília, que estará conosco agora, e que nós também poderemos responder, e vamos dizer que nós vamos buscar responder, dar algumas dicas e outras no workshop, mas vou deixar para a Daniela e a Edileise estudarem e responderem depois. Então, gostaria de convidar a Marília para estar conosco, Daniela, porque, gente, vocês acham que só essa pincelada de live é suficiente, mas não é mesmo. E hoje essa live, como diz acho que é a Luana Reis, esqueci o nome dela, sei que ela colocou assim, essa live está recheada de dendê. A Marília Pinheiro Pereira, muito obrigada por aceitar nosso convite, é mestre em letras, habilitada em português como língua materna e estrangeira e alemão como língua estrangeira. Desde 2012, atua como professora de alemão e português como língua estrangeira. Em 2014,
começou a interessar-se pelo ensino de português como língua de herança na Alemanha. Atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, onde desenvolve a tese sobre o ensino de português como língua pluricêntrica em contexto de língua de herança na Alemanha. Agora vocês entendem por que eu deixei a pergunta para depois da entrada da Marília também. Então, Marília, o Grupo Brasilidade e todas nós que estamos aqui presentes, que trabalhamos com português como língua de herança e que trabalhamos na educação, agradecemos a sua disponibilidade. E você estará conosco no workshop, não é isso? A gente gostaria que você e Daniele nos dessem uma palhinha do que vai ser tratado nesse workshop. Então, obrigada, é um prazer estar aqui, né, com todos vocês, estar participando deste encontro, poder trocar experiências, né, com vocês a respeito do ensino de português como língua de herança, um tema que eu amo. Então, estarei participando da oficina e a proposta é que possamos contribuir com o fazer diário dos professores e das professoras de português como língua de herança, né, que a gente possa trocar experiências de práticas didáticas. Para isso, vamos levar em consideração o português como uma língua pluricêntrica, vamos propor discussões e estratégias de elaboração de materiais didáticos que visem, né, contribuir com esse português como língua pluricêntrica, mas também construir atividades que considerem a língua em uso, que considerem os interesses dos aprendizes de português como língua de herança, né, considerando também as diferentes variedades linguísticas e culturais da língua portuguesa, né, nos moldes que a professora Edleise nos convidou aqui, né, a pensar, contribuindo também para o desenvolvimento do português como uma língua global, como uma língua de grande potencial, né, como a Daniela também falou. Então, gente, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês, poder trocar com vocês, juntamente com a professora Daniela, as nossas experiências nessa área. Então, se inscrevam, participem, tenho certeza que essa troca de como fazer um material flexível, aberto às variedades, que considerem os interesses dos aprendizes, será muito rica para todos nós. Então, é isso. Estou muito feliz de estar participando e vamos lá para as discussões. Vamos convidar, olha, Marília, eu já estou, assim, ansiosa para esse workshop com você e a Daniela, onde a gente vai no dia 12 de maio, então, olha que vocês verem que eu sou bem mineirinha mesmo, né, gente? Mineira com Bahia tá sendo um casamento perfeito, não tem só dendê não, viu, Luana? Tem doce de leite com queijo. Gente, nesse workshop do dia 12, né, vai ser às 12 horas horário do Brasil também, 17 horas horário da Itália. E nesse mês de maio, não é por um acaso que nós estamos com essa organização, e não é por acaso que eu e o Iara, desde o início, havíamos pensado, Edleise, Daniela e Marília, para o mês de maio, né? Nós vamos comemorar aí o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, gostaria de convidar para estar agora, nesse finalzinho conosco, a Edleise Mendes, voltar para a sala, por favor. Tem uma pergunta só, gente, que é da Jamile Cerqueira. Ela está dizendo o seguinte, que ela gostaria... não tem mais perguntas que eu estou vendo aqui, não tem. Ela gostaria de sugestão de material didático para trabalhar com o ensino e a alfabetização dos brasileirinhos na Alemanha. Gostaria de passar para vocês e depois eu quero fazer um pequeno comentário sobre essa pergunta também. Gostaria de ter exemplos de materiais didáticos. Vamos responder agora ou vamos responder no workshop? Posso comentar e depois eu jogo a bola para vocês? Claro. É Jamile, né? Eu acho assim, Jamile, o primeiro grande desafio de um professor, de uma professora, de qualquer língua, e aqui a gente está falando de PLH, contexto de língua de herança, é a gente desenvolver a capacidade de conhecer o nosso contexto, os nossos alunos, as suas necessidades e interesses. Então, o primeiro passo
Não é a gente procurar o material para esse contexto. O primeiro passo é olhar para onde a gente está, com quem está, que interesses tem, que necessidades tem, né? Fazer esse diagnóstico, olhar com esse olhar amoroso, investigativo, né? Para que a gente colha pistas, porque as decisões de todo professor, de toda professora em sala de aula, são decisões baseadas em pistas, né? Em pistas que a gente vai colhendo ao longo da nossa trajetória junto a essas pessoas. Então, a primeira coisa é fazer isso. A segunda coisa é que uma característica também muito importante para um professor, para uma professora, é ele ter a capacidade de trabalhar com os materiais que ele tem em mãos e adaptá-los àquela realidade, àquele contexto. Então, não é importante você procurar materiais que sejam adequados ao ensino de PLH em contexto de língua de herança, na Alemanha. Mas, assim, que exemplos de materiais didáticos são interessantes e que eu poderia trazer como boas ideias para esse contexto dos meus alunos? Porque cada vez mais a gente entende que todo professor, toda professora é produtor e elaborador de material didático, mas ele também é uma pessoa que tem que ser capaz de analisar criticamente tudo que está à sua volta. Então, olhe para tudo, pegue tudo, tenha ideias, tem muita coisa. Olha, se você mergulhar no mundo do PLH, tem muitas iniciativas, muitos materiais já sendo feitos, muitas coisas que Marília, Dani e tantas outras pessoas depois vão compartilhar, não só no workshop, mas em outros contextos, que você pode aproveitar e você pode fazer muitas coisas interessantes, e eu tenho certeza que vai fazer. E depois você vai dar notícia para a gente de como você pegou esses materiais e você fez disso, sabe, um espetáculo. Muito bom. Eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui. Pode ser, Maria? Rosa? Rosa. Pode. Isso daí também, assim, concordo 100% com o que a Edilise, né, marcou aí. Inclusive, as unidades de português como língua de herança que estão disponíveis no portal, elas podem ajudar muito, né? O portal, ele é uma referência importante para a gente que trabalha com português como língua de herança, né? Nós participamos também dessa construção, né, Marília? Marília também estava na equipe da Bahia, e como foi organizado, né? E ali nós aprendemos a construir essas unidades, foi enriquecedor, né? Foi um trabalho, assim, de construção coletiva, trabalhando com o que a gente já conhecia, aprendendo a fazer, fazendo, né? Isso é um material que eu uso até hoje, né? Agora eu tenho uma aluna particular de português que está nos Estados Unidos, uma criança de 11 anos, então é um outro desafio, né? Online, e essas unidades do portal estão me ajudando, e é claro, adaptadas, né? Adaptadas ao perfil dessa minha aluna, né? Que tem uma língua materna, que é o inglês, né? Que nunca falou português, e que agora quer falar português. Então, isso daí é uma referência. E quanto ao período da alfabetização, eu não sei se a Jamile queria marcar isso, assim, viver esse período com tranquilidade. Tá? Eu digo como mãe de criança bilíngue, né? Meu filho foi alfabetizado no Brasil, no primeiro semestre ele ainda não estava lendo, no segundo semestre ele já estava lendo, em português, e já estava provando a ler em italiano, e depois ele começou a desenvolver a escrita dele em italiano. Porque uma criança, uma vez alfabetizada, né, numa língua, dali ela segue adiante. Então, a partir do interesse. Então, o que é que ele gosta de escrever em italiano? Ele gosta de fazer historinha em quadrinhos, ele gosta de contar histórias, e ele produz isso, livremente, né? E tem a correção, né? Ele pede ajuda, como fazer. Essa construção, ela vem sendo feita paulatinamente desde os 6 anos. Hoje, com 9, eu vejo o quanto ele cresceu, né? Fazendo esse trabalho, fazendo isso, usando a língua mesmo, né? Então, é só essa dica no sentido de não precisar se preocupar, né, com esse momento, e tentar
criar materiais a partir da sua experiência e do interesse do aluno, né? Como a Edileise mencionou. Posso dar uma contribuição também? Claro, muito bem-vinda. Então, também para a Jamília. Jamília, um beijo. Jamília foi nossa colega na UFBA, né? Hoje ela mora em Ena, mas é uma querida também. Então, Jamília, é o seguinte, eu posso dizer para você também, na experiência que eu estou tendo agora, na pesquisa de campo do doutorado, que são os professores de português como língua de herança que estão utilizando essas atividades que eu tenho elaborado, e na turma de português como língua de herança, ela é uma turma mista, né? O normal é que ela seja uma turma mista, então são alunos em processo de alfabetização, são alunos que ainda vão ser alfabetizados, alunos já alfabetizados, então todos numa turma só. E aí a importância desse material flexível, né, e isso está sendo comprovado e verificado nas observações de aulas, que é a possibilidade desse material flexível servir tanto para alunos alfabetizados, quanto para alunos em processo de alfabetização. Então, é possível você trabalhar, né, com a mesma atividade, mesma atividade, mas assim, mesmo tema, digamos assim, e atender a 2 públicos diferenciados. Então, acho que o curso vai ser muito bacana para a gente poder ver isso, ver como é que construir essas atividades e poder atender a esse público tão misto que é o nosso contexto de língua de herança. Isso. Gente, olha, nosso tempo realmente foi 1 hora certinha. Então, eu gostaria de dizer que as inscrições para esse workshop estão lá na nossa bio. Quem se interessar, procurem fazer rapidinho, para a gente não encher a turma. Então, vai ser um momento, assim, de muita atividade prática e muita reflexão. A Marília estará junto com a Daniela, a Edileise não pode estar conosco nesse dia, e a gente gostaria, assim, sigam-nos nas redes sociais, porque tem todas as lives que nós já realizamos até hoje, com as diferentes áreas de conhecimento. Como eu disse no início, nós estamos fazendo uma viagem pelas diferentes áreas de conhecimento, que todas elas contribuem para a nossa formação humana e a nossa formação profissional. E não somente na área do POU, né? Nós atuamos no POU, mas na área da educação de um modo geral. Então, eu gostaria, assim, em nome do Grupo Brasilidade, agradecer imensamente, assim, em nome de todas as pessoas que nos seguiram. A Luana Reis diz que ama pão de queijo também, tá, Luana? É um prazer, será um prazer, hein? Eu amo doce de leite, pelo amor de Deus, amo. Meu Deus, preciso me encontrar com vocês para a gente poder tomar um cafezinho gostoso. Eu estou lendo A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. E o tanto que esse livro, né, mostra para a gente, assim, as delicadezas, a generosidade, o sentar para tomar um cafezinho junto, comer um pãozinho de queijo, um docinho. Ai, que chegue logo esse dia. É muito legal. A gente vai gastar de tanto dar abraço, meu Deus, não vai dar. Exatamente, o que a gente mais quer é dar abraço. Então, assim, Edileise, Daniela e Marília, muito obrigada, como diz a Leila também, ela falando a diferença entre valeu e muito obrigada. Que muito obrigada é dizer assim, olha, eu não sei como, nós não sabemos como retribuir toda a generosidade, toda a boa disposição de vocês em estar conosco nessa live. Nós é que agradecemos, meu amor. Muito obrigada mesmo. Obrigada também. Essas 2 meninas, é maravilhoso com essas baianas. Obrigada a Edileise e a Marília Pereira, que atenderam imediatamente o nosso chamado, né? E foram super generosas, né? Muito obrigada, Ed. Sei que é complicada. Obrigada a Marília vocês, também Maria Rosa, querida, um beijo, Yara, todo o pessoal da Brasilidade e todo o pessoal que está assistindo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Viu? Vamos nos dar um abraço bem apertado. Aqui, ó. Vamos dar esse abraço com muita boa energia para vocês, para todas as pessoas dessa live. E sigam-nos nas redes sociais para acompanhar a nossa programação. Obrigada, beijo, Yara. muito obrigada. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Até